Olá, alunos! Nessa nossa segunda aula sobre Nietzsche, a gente vai aprofundar em alguns conhecimentos mais específicos desse filósofo para tentar entender de que maneira ele encara uma divisão que, segundo ele, existe no espírito humano. Para esse filósofo, alguma coisa se perdeu na passagem da mitologia para a filosofia. Então, na antiguidade, existia um certo equilíbrio entre esses aspectos e agora esses aspectos estão descompensados. E entender essa descompensação é importantíssimo para poder afirmar de que maneira a humanidade se comporta e sente nesse atual estágio da humanidade no século XIX, quando Nietzsche ele escreve. E essas ideias também vão servir de inspiração mais tarde para os estudos psicológicos, né? A psicologia freudiana, por exemplo, ela vai beber desses aspectos que o Nietzsche cita e trabalha nas ideias dele. O Nietzsche ele fala que o nosso espírito está dividido em duas tendências, em duas partes, que ele representa aí como dois deuses da antiguidade clássica, o deus Apolo e o deus Dionísio. O deus Apolo é o deus da luz, é o deus da harmonia, é o deus da música, é o deus ligado a todos os processos harmônicos, a todos os processos tranquilos, serenos, que competem aí à humanidade nas suas relações. E o deus Dionísio já é um deus mais caótico. O deus Dionísio é o deus do teatro, é o deus do vinho, é o deus do transe. E o Nietzsche ele vai usar esses dois deuses como símbolos aí dessa relação que agora está descompensada. Se um precisa do outro, se o Apolo só encontra seu equilíbrio no Dionísio, significa que o ser humano valorizou mais um do que o outro. E a gente tem que entender o seguinte, nessas duas colunas que eu vou mostrar para vocês agora, qual foi valorizado e qual não? Se a gente analisar aqui o espírito apolíneo, o homem valorizou muito mais nesses últimos milênios a razão, a ordem, a medida, o equilíbrio, a serenidade e a austeridade. São esses valores que a gente tem, por exemplo, ainda hoje na nossa ciência moderna. E a gente tinha na filosofia clássica. Em algum momento antes da filosofia clássica, essa outra parte aqui, que o Nietzsche fala que é uma parte vital, acabou se perdendo. A emoção, o caos, a desmesura, o excesso, a paixão, o transe, esse êxtase que a gente encontra, esse ímpeto que aqueles filósofos que a gente já estudou do romantismo alemão tanto valorizavam, isso acabou sendo deixado de lado. E o que isso gera? Isso gera uma razão que mais tarde os filósofos da escola de Frankfurt vão denominar uma razão técnica, uma razão sem sentimento, um pensamento racional que não leva em conta o ser humano como um todo, que leva apenas uma parte. Se a gente olhar, são os mesmos valores que a gente usa na ciência, ainda hoje em dia. Né? O valor da matemática, do equilíbrio, né? Expresso aqui na medida, a austeridade, a seriedade excessiva. E para o Nietzsche isso traz consequências péssimas. Para o Nietzsche, valorizar mais um do que o outro traz consequências irremediáveis. Entenda o seguinte, o Nietzsche ele não está tentando aqui dizer que o apolíneo é mais importante, perdão, que o dionisíaco é mais importante que o apolíneo, alunos. Ele não está querendo que você seja só dionisíaco, porque só viver no dionisíaco, só viver o sentimento, só viver a emoção, também é negativo, também é um desequilíbrio. O Nietzsche está buscando uma relação mais equilibrada. Ou seja, num mundo onde existe um excesso de valores apolíneos, um excesso que prejudica as relações humanas, sejam as relações com a natureza, sejam as relações entre os próprios homens, seja qualquer tipo de relação, é necessário, segundo Nietzsche, adicionar aí umas boas doses do espírito dionisíaco. O espírito dionisíaco, ele foi considerado historicamente como algo ruim, como algo que não leva ao progresso, como algo desnecessário. E a gente tem que pensar mesmo essa crítica que o Nietzsche faz à nossa sociedade. Será que a gente chegou num desenvolvimento moral, né, ético, plausível, vivenciando aí esse excesso de racionalidade, esse excesso de valores apolíneos? Será que a emoção não está faltando? Será que não está faltando esse ímpeto, né, que o Nietzsche sempre resgata aí das suas bases filosóficas? Será que o ser humano ele não pode encontrar aí um novo caminho mais equilibrado? Um caminho que ele encontre novamente como era lá no mundo da tragédia, né, primitiva, daquela sabedoria primitiva que o Nietzsche fala que se perdeu na passagem da mitologia para a filosofia? Então, esses questionamentos são muito importantes. Porque para o Nietzsche,
O homem, ele não aceita, através da razão, a vida como ela se apresenta. E nisso o homem acaba se tornando covarde perante a vida. E ao se tornar covarde perante a vida, o homem ele acaba desenvolvendo aí o que Nietzsche chama de moral dos fracos, ou moral do rebanho. Então é interessante que a gente analise, a partir de agora aqui, uma das partes mais interessantes da ideia do Nietzsche, que é justamente a chamada genealogia da moral. Meninos, a genealogia da moral, para o Nietzsche, está ligada a esse excesso de racionalidade. Os seres humanos são racionais, os seres humanos não aceitam que o nosso universo possa ser aleatório, que possa existir o acaso, que possa existir algo que ele não controle. Aquela vontade de controlar faz com que ele se feche na chamada moral do rebanho. E a moral do rebanho é uma crítica direta ao cristianismo. Quando Nietzsche analisa o cristianismo, ele percebe que o cristianismo ele faz com que você perca esse instinto, essa vontade individual. Você dissolve ela no meio do rebanho. Você é levado junto com os outros. Você não se responsabiliza pelos seus atos. O que você faz é reflexo do grupo no qual você participa. E é muito interessante a gente ver essa visão do Nietzsche, porque é uma visão muito germânica, né, se a gente for ver historicamente, quando ele fala sobre o cristianismo como a moral dos fracos. Né? Os germânicos, eu lembro que historicamente eles falavam, em diversas fontes a gente vê isso, eles não entendiam o que era Jesus Cristo, que é a base do cristianismo. Os germânicos identificavam Jesus Cristo como o Deus chorão dos romanos, porque os deuses germânicos são muito diferentes do que a gente tem como a base moral do cristianismo. Os deuses germânicos eram, na verdade, uma imagem mais próxima aí desse ímpeto que o Nietzsche tanto fala, desse desejo, desse excesso, dessa tensão, desse transe. Inclusive, os exércitos bárbaros, eles se embebedavam em alguns momentos para poder vir com esse furor para a guerra, para as batalhas. Então, quando o Nietzsche diz isso, ele fala, tá aí uma parte interessante do espírito humano, que quando a pessoa ela se defende atrás de uma moral de um grupo, ela se enfraquece. É uma pessoa covarde perante a vida, segundo esse nosso filósofo. E outro tema importantíssimo para a gente poder encerrar essa aula bem é falar sobre a famosa filosofia do martelo. Essa é a parte mais destrutiva da filosofia do Nietzsche, porque o Nietzsche ele vai utilizar toda a sua crítica para poder achar falhas nas filosofias antecedentes a ele. Ele vai tentar destruir essas filosofias. O Nietzsche não está preocupado em construir nada. O Nietzsche ele veio justamente para destruir esses antecessores dele e tentar achar essas falhas na lógica, na razão, para provar que a razão é algo inventado pelo homem que talvez não seja a parte mais importante do espírito humano. A filosofia do martelo tem esse nome justamente por esse grau de destruição. O Nietzsche ele vai desconstruindo a razão desde a antiguidade, ele pega lá as ideias de Sócrates via Platão, obviamente, ele vai desconstruindo filósofo por filósofo. E o mais interessante é isso, ele desconstrói suas próprias bases. Ele repensa essas bases, acha falhas nessas bases. Um dos filósofos que o Nietzsche mais criticou foi o próprio Kant, o Hegel, que são tão exaltados, né, na filosofia moderna, são base da filosofia contemporânea e, como todos os outros, tem falhas, porque a razão é falha. Num universo onde a verdade está distante da gente, onde a gente não consegue encontrá-la, que segundo Nietzsche existe um abismo entre nós e a verdade, acreditar nessas teorias passa já um pouquinho para o nível da fé. Uma fé mais consciente, uma fé mais racional, mas mesmo assim, quando a gente pensa, um tipo de fé, né, pode não ser verdadeiro para você. E o Nietzsche ele vai destruindo essas teorias e mostrando que eles são apenas um construto humano. Essas teorias são apenas construídas por grandes mentes, né, ele deixa isso muito claro, mas são edificações mentais que a gente pode derrubar. E o Nietzsche não está preocupado em responder uma questão. O Nietzsche não está preocupado em responder para a gente qual é a verdade. Né? Você me pergunta, quem é dono da verdade? O Nietzsche diz que ninguém é dono da verdade. Que talvez se a gente se dedicar a buscar mais esses instintos primitivos que a gente acabou de ver, talvez a gente consiga se aproximar mais dela. Mas esse abismo nunca vai deixar de existir. O universo é caótico, a vida é um transtorno, existe o acaso, o ser humano tenta criar uma ordem bonitinha para tudo no final, não consegue, sempre se frustra.
chama aquilo de verdade que não é uma verdade que ele mesmo construiu para poder se sentir seguro. E o mais legal é essa mensagem que o Nietzsche deixa, né, no final aí das suas obras, que é sempre isso, né? A gente tem que aprender a caminhar nesse caos, aprender a lidar com a vida como ela se apresenta a cada momento em suas múltiplas formas. Então, pessoal, vamos dar uma revisadinha no que a gente acabou de ver do Nietzsche. Então, pessoal, na aula de hoje a gente aprofundou um pouquinho mais nas ideias do Nietzsche e a gente viu que para o Nietzsche existem dois lados aí da existência humana, dois lados do espírito humano, o lado apolíneo e o lado dionisíaco. Os caracteres apolíneos historicamente foram reconhecidos como bons, como saudáveis, enquanto os caracteres dionisíacos foram desprezados. E é nesse desprezo que, segundo Nietzsche, mora o perigo da filosofia. A filosofia, desde o Sócrates, valorizou o lado apolíneo demais e deixou de lado o lado dionisíaco. A parte dionisíaca também é necessária para que o apolíneo tenha um equilíbrio. E o ser humano está vivendo então desequilibrado, desequilibrando tudo ao seu redor, desequilibrando as suas relações, dominando uns aos outros. Sendo que essa sabedoria antiga, instintiva do lado dionisíaco, acabou se perdendo com o tempo. O Nietzsche também ele ataca os cristãos quando ele fala sobre a genealogia da moral, né, o cristianismo como a moral do rebanho, ele generaliza, ele diz que não só o cristianismo, mas qualquer moral que te defenda da vida é uma moral covarde. Porque a pessoa corajosa ela precisa enfrentar a vida como a vida se apresenta, saber lidar com ela nas mais variadas situações e não ficar se escondendo através de uma moral, se defendendo atrás do que ele chama de rebanho, né? A moral do rebanho. E por último a gente viu que o Nietzsche ele não está disposto a construir nada. Ele indica aí a sua interpretação, ele mostra um caminho possível para você poder encontrar outros caminhos. E nesse caminho dele ele vai destruindo as filosofias, mostrando que mesmo as filosofias mais racionais, como a do Kant, por exemplo, têm falhas, que são falhas extremamente grosseiras na visão do Nietzsche e que não passam de um construto humano que tenta defender-se da vida através da racionalidade excessiva. Bom, gente, esse aspecto vai ser importante para uma próxima aula nossa, quando a gente for falar sobre a Escola de Frankfurt. Alguns filósofos alemães, obviamente, eles acabaram se baseando nessas ideias do Nietzsche para fazer uma crítica ainda mais ferrenha do que essa. Espero vocês na nossa próxima aula e até mais.